Está começando mais um episódio aqui da Shalom Consórcio e nesse episódio de hoje vamos mostrar na prática para você com planilhas específicas para você entender como que funciona a rentabilidade de uma carta contemplada. E Rafael Passo aqui comigo hoje. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, do Oliveira? Olá. No vídeo passado Sim. Nós falamos muito ali das estratégias de contemplação, como que a gente faz para contemplar, ofertar o lance, contemplar duas cartas ao mesmo tempo. Só que para o vídeo não ficar muito longo, a gente acabou focando ali numa contemplação no primeiro mês, pro nosso cliente entender o tamanho do lucro que uma venda de uma carta contemplada pode dar. E as vantagens, né? E as vantagens. Agora a gente vai trabalhar com o prazo de contemplação. Perfeito. Ah, mas se a carta for contemplada depois de 10 meses, vale a pena? Depois de 1 ano, depois de 3 anos, 4 anos? Então a gente vai analisar isso nesse vídeo hoje. Perfeito. Então hoje pegue papel e caneta, anote tudo e se você não assistiu o episódio número 7, tem o card aqui em cima que você pode voltar depois para entender todo esse processo. Se também preferir assistir o episódio anterior, depois você volta aqui e assiste esse episódio na íntegra com a gente. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Nós simulamos bastante a contemplação no primeiro mês, né? Então, é a primeira contemplação que está aqui na tela. Então, nós estamos simulando aqui uma carta de crédito de R$100 mil, com índice de correção de 5%, lembrando que o consórcio de imóvel ele é reajustado uma vez por ano através do INCC. Isso serve para acompanhar a valorização natural dos imóveis. Sim. Tá? Para o cliente não perder o poder de compra desses imóveis. Claro. O prazo aqui é 180 meses. Tá? Vamos simular a princípio aqui uma venda por 20%. Por que 20%? Porque é a entrada mínima de um financiamento. Então, qualquer pessoa que queira comprar um imóvel financiado tem que ter no mínimo 20%. Então, esse é o valor que parte as cartas contempladas. E nós vamos simular um investimento com o mesmo valor de R$ 341,67 por mês, tá? Um rendimento com 12% ao ano. Então, essa planilha ela vai mostrar o seguinte: se eu investir o mesmo valor no consórcio e numa renda fixa com 12% ao ano, qual será mais vantajoso? Correto. Então vamos seguir aqui. No primeiro mês, claro, a gente vai entrar aqui. No primeiro mês foi pago apenas uma parcela. Então é como se o cliente tivesse investido R$ 341 no consórcio e mais R$ 341 na renda fixa. Essa carta sendo contemplada no primeiro mês, numa renda fixa a 12% ao ano, teria R$ 344. É até uma covardia comparar no primeiro mês, né? R$ 3,24 de lucro numa renda fixa, onde no consórcio teria um retorno de R$ 20 mil, sendo R$ 19.658 de lucro. Isso dá 5.753%. Tá, de rentabilidade em cima da venda de uma carta contemplada. Lembrando que é contemplar o consórcio, vender ela por 20% do valor da carta. Sim. E não do capital investido. Claro. Tá? Esse aqui é o primeiro mês. Aí você vai me perguntar, Rafael, mas e aí? E se eu for contemplado depois de 10 meses? Vale a pena vender a carta? É muito comum essa pergunta, né, Rafa? É muito comum e, lógico, a gente tem que entender até que prazo isso aqui vai fazer sentido, né? E é isso que a gente vai mostrar na prática aqui no vídeo de hoje. Então, imagine uma carta contemplada no 10º mês, o valor investido tanto no consórcio quanto numa renda fixa seria R$ 3.416, ok? Numa renda fixa, há um rendimento de 12% ao ano, o nosso cliente ele teria que R$ 3.569, sendo R$ 153 de lucro. Onde no consórcio, vendendo pelos mesmos 20 mil, que é 20% da carta, nós teríamos aqui um lucro de 16.583%. Isso contemplando no 10º mês. No 10º mês ainda tem essa a diferença é muito alta. alta. E lembrando, né, que o consórcio ele tem aí a mesma garantia de uma renda fixa. Tá? Então, o consórcio ele é autorizado pelo Banco Central, então a chance de perder dinheiro é zero, assim como uma renda fixa também. Porém, uma renda fixa teria ali 12% ao ano de rendimento e trava nisso, ok? Quando passa de 1 ano esse investimento, do Oliveira, eu vou simular aqui uma contemplação no 13º mês, você pode reparar que o crédito ele aumenta. Nós estamos simulando aqui com rendimento de 5% ao ano, tá?
uma média do INCC. Então, depois de 13 meses, né, depois de um ano, essa carta de 100 mil ela passa a valer 105 mil reais. Ou seja, os 20% agora não é sobre 100 mil, e sim sobre 105. 105, por causa da valorização da carta. Valorização da carta. Então, uma carta contemplada no 13º mês, o valor de retorno seria 21 mil reais, que é 20% agora dos 105 mil, onde numa renda fixa a 12% ao ano, de R$ 4.458 investido, o nosso cliente ele teria R$ 4.724, R$ 265 de rendimento. E no consórcio teria aqui um rendimento de R$ 16.541,25. A diferença é muito grande. Muito grande ainda. É muito grande. E essas informações, muitas pessoas não compreendem, não entendem, né? Como é possível. Por isso, torna a dizer, se você não assistiu o episódio número 7, tem o card, você volta lá e você vai conseguir acompanhar todo esse raciocínio que nós estamos hoje resumindo com a planilha aberta para que você entenda como que funciona essa rentabilidade. Exato. O vídeo anterior é sobre estratégias. Não deixe de assistir o vídeo número 7. Tá? E aqui a gente já está simulando essa carta já contemplada, vendendo e já recebendo o lucro em cima dessa carta. E o prazo de venda de uma carta, Rafa, hoje pela Shalom? É no dia seguinte. No dia seguinte. Contemplou a carta normalmente contemplada por sorteio no sábado, né? Às vezes a gente tem sorteio de sábado. Segunda-feira essa carta está vendida. Entendi. Perfeito. Eu tenho fila de espera para comprar essas cartas. Entendi. Perfeito. Ok? Então vamos avançando. Imagine uma carta dessa contemplada depois de 20 meses. 20º mês de contemplação. Então, tanto no consórcio quanto na renda fixa, teríamos aqui um investimento de 6.970, onde numa renda fixa 12% ao ano, o valor de retorno seria R$ 7.631, sendo 661 de lucro líquido, onde no consórcio, vendendo essa carta por 20%, ou seja, R$ 21 mil, o lucro líquido seria de R$ 14.030. Muita diferença no 20º mês, não é isso? Agora vamos simular no 30º mês. Vamos imaginar que essa carta contemplou depois de 30 meses. Agora, lembrando que a gente vai avançando aqui no prazo, né, de contemplação, para que você possa entender que independente do prazo de contemplação, você vai ter lucro. Correto? Porém, nas nossas estratégias, a gente consegue ter uma grande chance de contemplar essas cartas antes. Principalmente através do lance fidelidade, Perfeito. que é com a regularidade de pagamento, sem atrasar nenhum boleto. Tá? Vamos simular aqui depois de 30 meses. Já teríamos aqui mais um reajuste, correto? Já passamos aqui do segundo ano, então uma contemplação no 30º mês. Uma carta de 100 mil estaria agora em 110.250. O valor investido tanto no consórcio quanto numa renda fixa seria R$ 10.665, onde numa renda fixa teríamos aqui R$ 12 mil de valor de retorno, sendo R$ 1.500 de lucro líquido, onde no consórcio teríamos aqui um retorno de R$ 22 mil, 11 mil de lucro líquido. Lembrando que numa renda fixa tem imposto de renda em cima do lucro. Isso é importante ressaltar, é verdade. Não é isso? A hora que for pegar aqui no exemplo aqui de 30 meses, o cliente foi lá e baixou a aplicação dele. Tem aqui R$ 1.576. Ele vai pagar um imposto de renda em cima desse lucro. E no consórcio até 35 mil mês é isento. Isso é o grande diferencial. Então, ou seja, até 35 mil. Até 35 mil é isento. Por exemplo, nesse caso, o cliente fez um consórcio para investir aí R$ 341. Claro que agora já teve 2 reajustes, a parcela também tem um reajuste, né? Agora estaria em R$ 376. Okay. E essa valorização da parcela a gente também colocou aqui na renda fixa para ficar uma conta justa, né? Então o valor investido seria R$ 10.665, valor de retorno no consórcio R$ 11 mil, sem pagar imposto de renda, e o lucro aqui numa renda fixa seria R$ 1.576 pagando imposto de renda. Perfeito. Então, olha as vantagens de você fazer um consórcio como investidor, pensando já na contemplação da sua carta, né, Rafa?
Exato. Lembrando que vale a pena assistir o vídeo anterior, porque a gente orienta ali fazer várias cartas de Claro. crédito. Então, várias cartas de crédito participando de sorteio, de lance fixo e lance fidelidade, a gente vai acabar tendo um giro maior dessas cartas. Claro. Estamos simulando apenas uma, para que nosso cliente possa entender o poder da venda de uma carta de consórcio contemplada de imóvel. Exato. Vamos avançar? Vamos lá. Vamos pegar aqui, depois de 37 meses, teríamos mais um reajuste, correto? Então, depois de 37 meses, o valor seria R$115 mil. A venda dessa carta pelos mesmos 20%, R$23 mil, onde teria um valor de retorno numa renda fixa R$15 mil. R$2.489 de lucro numa renda fixa e R$9.831 de lucro no consórcio. Ok? E a gente vai aumentando aqui o prazo de contemplação. Uma carta depois de 50 meses. Agora eu quero ver. Vamos lá. 50 meses, o cliente tem lucro? Aqui, aparentemente, começou a equilibrar, né? Nós temos aqui 18.502 investido, tanto no consórcio quanto numa renda fixa. Numa renda fixa, o valor de retorno R$23 mil. E o lucro líquido, R$4.858. Onde no consórcio ainda está na vantagem, correto? Sim. Valor de retorno travado pelos mesmos 20%, o valor de retorno vai ser 24.310. Um lucro líquido de 5.808,02. Ainda estamos na vantagem comparado a uma renda fixa a 12% de rendimento ao ano. Parece que começou a ter um equilíbrio em cima disso, né, D'Oliveira? Sim, sim. Mas aí vamos para um detalhe muito importante. Vamos avançar. Lembrando que pagando em dia, direitinho, é muito difícil demorar esse tempo todo. Mas vamos avançar aqui no vídeo. Vamos simular uma carta contemplada aqui depois de 60 meses. Perfeito. Aí aqui, aparentemente, a renda fixa está ganhando, né? O valor investido R$22 mil. Numa renda fixa teria R$30 mil de valor de retorno, R$7 mil de lucro. Aonde no consórcio teria R$24 mil, R$1.655. Aí a gente pode pensar, poxa, deu 60 meses, vale muito mais a pena uma renda fixa do que um consórcio. Aparentemente sim, mas uma carta dessa, contemplada depois de 60 meses, ela não vale 20%. Uma carta dessa aqui, ela vale 30%, porque ela já tem um bom valor pago. Entendi. Então, Ok? Sobe o valor da venda da carta. Lembrando que 20% é o mínimo. Né? Eu bato muito nessa tecla, porque o cliente ele entrou no consórcio, pagou uma parcela, foi contemplado, eu não vou te oferecer 19%. Eu vou vender a tua carta por, no mínimo, 20% do valor do crédito. Agora, uma carta dessa, contemplada depois de 60 meses, essa carta ela vale 30% no mercado. Entendi. Ok? Então, só aí já valorizou mais 10%. Então, vamos 10% em cima do crédito, né? Não sobre o valor investido. Claro. Então, vamos imaginar uma carta contemplada aqui, depois de 60 meses, o valor investido, tanto no consórcio quanto numa renda fixa, vai ser de R$ 22.655. No retorno de renda fixa, né, o valor de retorno dessa renda fixa seria de R$30 mil, 7 mil de lucro, aonde na venda dessa carta, lembrando que a carta já foi para R$121 mil. Por causa dos reajustes? Por causa dos reajustes, a cada 12 meses tem um reajuste. Perfeito. Correto? Sempre passaram-se 12 meses, reajuste no 13º mês. Perfeito. Depois passaram-se mais 12 meses, reajuste no 25º mês e assim por diante. Sim. Então teríamos aqui R$13 mil de lucro na venda dessa carta contemplada depois de 60 meses, onde na renda fixa apenas R$7 mil. Avançou mais um mês aqui, a parcela 61. Pode ver que a gente já vai ter mais um reajuste no valor da carta. Sim. Essa carta já foi aqui para 127 mil. Valor de retorno dessa carta, R$38 mil, onde numa renda fixa teria apenas 30. R$15 mil de lucro na venda dessa carta e 7.638 aí de rentabilidade numa renda fixa. Ou seja, vale a pena vender a carta depois de 60 meses? Claro que vale. Sem contar aquilo que você disse. Na renda fixa,
a tua rentabilidade ali, depois tem que pagar o imposto de renda. Tem que pagar o imposto de renda. No consórcio, aqui já teria também, aqui o valor de retorno seria R$38 mil, né? Aqui já teria também uma alíquota de imposto de renda. Mas mesmo assim o lucro, uma carta contemplada depois de 61 meses, mesmo assim o lucro ele chega a ser o dobro aqui. Ele chega a ser o dobro. Tá? Então, essa carta contemplada, ela vai ter retorno independente do prazo de contemplação. Agora, imagine um cliente com 10, 15, 20 cartas. Que era o que a gente falou no vídeo anterior, né? Que é a estratégia. Exatamente. Imagina 10 cartas participando de sorteio, lance fixo e lance fidelidade todos os meses. Quantas cartas já seriam contempladas aqui depois de 60 meses? Né, nós já teríamos muitas cartas já contempladas, já vendidas, o cliente já com esse retorno, podendo investir novamente esse dinheiro, né, para poder pegar o rendimento e fazer mais cartas, correto? Então isso já vai estar girando, mas eu vou pegar aqui uma carta, vamos avançar um pouco mais aqui. Vamos pegar uma carta aqui contemplada depois de 70 meses, do Oliveira. Para você que está assistindo aí, já aproveita, dá o joinha, se inscreve no canal e não deixe de assistir os próximos vídeos e os vídeos anteriores, né? Então, em 70 meses, Rafa? 70 meses. Lembrando que essa estratégia é para vender carta, né? Claro, não é para comprar o imóvel. Sim, é para investimento. É para investimento, contemplar essa carta, vender, ter um lucro e fazer novas cartas. Montar um ecossistema de comprar e vender carta, né? Positivo. Então, vamos imaginar aqui uma carta contemplada depois de 70 meses, né? Nós teríamos aqui R$38 mil na venda dessa carta, 37 mil aparentemente equilibrou de novo, mas uma carta dessa aqui, ela vale 35% no mercado. Mas já sobe também Claro, porque tem mais pago, né? Entendi. Então, se esse consórcio tem bastante pago, por exemplo, pega uma carta dessa aqui, o crédito está em 127 mil, só que essa carta já tem 27 mil pago. Entendi. Ela já tem pago. Então, é uma carta que vale 35% no mercado. Então, nós vamos pegar aqui uma carta contemplada depois de 70 meses, o valor de retorno R$44 mil, aonde numa renda fixa teria R$37 mil. 10 mil de lucro numa renda fixa e R$17 mil de lucro na venda dessa carta contemplada. Ou seja, quase o dobro, Rafa. 70% a mais de lucro aqui numa conta de padeiro, né? Nós temos aqui... Não, mas em comparação com a renda fixa. Sim. E aqui essa planilha também nos dá para os investidores, né? Qual que seria o lucro ao mês, que é a mesma conta que o banco faz. Lembrando que na renda fixa está travado aqui 0,95, correto? Que é os 12% ali ao ano. E aqui a gente teríamos aqui um lucro de 1,38 ao mês, que nenhuma renda fixa vai dar valor aí sem um grande aporte. Entendi. Claro, se o cliente aportar lá 500 mil, 1 milhão, talvez consiga. Mas aportando só a mensalidade, não chegaria nunca a 1,38, onde no consórcio o cliente vai ter esse lucro aí ao mês, com um rendimento totalmente seguro. Perfeito. Pessoal, se você não pegou ou não assistiu o episódio número 7, tem o card novamente, você vai assistir o episódio número 7, ou se você assistiu até o final aqui, já pode ir lá, assista o capítulo 7, que lá tem todos os detalhes, 5 passos estratégicos que o Rafael, da Shalom Consórcio, preparou para você. Rafa, a gente está chegando ao final. Mais algumas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do podcast? Entre em contato com a Shalom. Caso você tenha mais alguma dúvida sobre esse modelo de negócio, entre em contato comigo. Eu faço questão de te atender, te apresentar essa planilha, tirar suas dúvidas e você vai fazer um investimento seguro e mais lucrativo da sua vida. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, Shalom Consórcios e até o próximo episódio. Tchau!